Fala pessoal, eu sou Felipe Santi e esse é o Jornal Clube Emergência, onde a medicina baseada em evidências é aplicada à prática clínica. E hoje nós vamos falar do resumo da semana. Foram dois temas: meningite aguda em pediatria e um estudo francês de 2026, onde uma única pergunta pode descartar TEP. Vamos lá. Pensa, um caso clínico. Você de um plantão noturno, 3 horas da manhã, entra uma mãe com uma criança de 8 meses, febre de 38,5 a 12 horas, e a mãe fala: toda vez que eu vou pegar ela, ela chora muito. A criança não apresenta rigidez de nuca, não tem fontanela abaulada, não tem Kernig, não tem Brudzinski, e você não sabe falar se ela está toxemiada. A meningite bacteriana é um problema muito grave. Um a cada 5 sobreviventes tem sequelas. Cada hora de atraso no tratamento aumenta a mortalidade. Um estudo de Thompson de 2006 pelo Lancet avaliou 448 crianças com doença meningocócica e só metade foi identificada na primeira avaliação. O tempo médio até hospitalização foram de 19 horas. E por quê? Por que erramos? Por que demora tanto? Porque a gente ainda se ancora na tríade clássica, que é febre, rigidez de nuca e alteração mental. Isso só aparece em menos de 50% dos casos confirmados. O que a gente tem que avaliar que discrimina na pediatria? Fontanela abaulada, convulsão fora da faixa etária típica, ou seja, abaixo de 6 meses, acima de 5 anos, uma convulsão focal prolongada e afebril, uma aparência tóxica também. Todos esses achados aumentam e muito a chance de meningite bacteriana. E não vamos esquecer, a ausência de rigidez de nuca em lactentes menores de 1 ano não exclui meningite bacteriana. E uma pergunta importante: e Kernig e Brudzinski entram onde? Eles foram descritos no início do século XX, numa era pré-vacinal para pneumococo e para tuberculose. Eram quadros que tinham uma inflamação meníngea muito intensa. Hoje, com a vacinação ampla, a apresentação mudou. Carnegie e Brudzinski têm uma sensibilidade muito baixa para as crianças, e nos adultos, aproximadamente 5% vão apresentar esse quadro. Além disso, quando presentes, eles ajudam, eles têm uma alta especificidade, mas quando ausentes, eles não conseguem descartar a doença. E quais pistas devemos procurar antes de o paciente ficar muito grave? O mesmo estudo de Thompson de 2006 avaliou os pacientes hora a hora e foi vendo cada aparecimento de sintoma. Rigidez de nuca, fotofobia, alteração mental e racha apareceram cerca de 13 a 22 horas após o início do quadro. Mas alguns red flags apareceram antes. Por exemplo, dor nas pernas com uma mediana de 7 horas, mãos e pés frios, uma mediana de 12 horas, e alteração da cor da pele, como palidez, mosqueado, cianose, 10 a 12 horas. Temos também outras pistas que são subvalorizadas, por exemplo, irritabilidade paradoxal do lactente. É aquilo que a mãe queixou para a gente no quadro clínico no início. Ela ia pegar o bebê e ele chorava, que não é algo comum. Recusa alimentar persistente e letargia, convulsão com febre fora da faixa etária típica e petequias acima da linha mamária em criança febril. Além disso, quando vamos puncionar e quando não vamos puncionar a criança antes da tomografia? Tomografia é importante. Nós devemos fazer a tomografia em alguns casos. Aqui estão os red flags para fazer a tomografia antes da punção licórica. Se a criança apresenta alguma alteração do nível de consciência, sinais neurológicos focais, convulsão recente, papiledema, imunossupressão grave, história de doença do sistema nervoso central ou risco de abscesso. Mas atenção, TC antes de punção licórica atrasa o antibiótico. Cortes recentes mostraram que pacientes que fazem TC antes da punção morreram mais, independentemente do estado mental. Quem não tem red flag vai direto para a punção. E qual o tratamento? O antibiótico é empírico, conforme a idade e o fator de risco. Temos também a dexametasona, que é feita de 6 em 6 horas, de 2 a 4 dias. Uma revisão da Cochrane mais recente mostrou que tem uma diminuição da perda auditiva, sequelas neurológicas são reduzidas e uma tendência favorável em pneumococo. Pode fazer antes ou junto com o antibiótico, mas não devemos atrasar o antibiótico para dar a dexametasona. E para mim, eu saio dessa revisão com a certeza de que meu limiar para a punção caiu, ou seja, já era baixo. Se eu via alguma criança toxemiada, eu já gostaria de fazer essa punção, mas agora diminuiu ainda mais, porque eu sei que o quadro clínico pode não ser tão exacerbado quanto eu imaginava e essa criança pode ficar muito pior na hora que eu for fazer o diagnóstico. Vamos lembrar,
No AVC, tempo é cérebro. No infarto, tempo é músculo. E na meningite, tempo é sobrevida de qualidade. Mudando completamente o assunto, vamos para o artigo da semana. Um artigo muito interessante. Vamos para o caso. Um paciente entra com uma dispneia, dor torácica leve, saturando bem, sem alteração hemodinâmica, e nós pensamos, será que é TEP? Aí é clássico, nós vamos lá para o Wells, vamos para o Geneva, vamos pedir o dedímero, fazer toda aquela estratificação e vamos saber se o paciente tem alta ou baixa probabilidade. O estudo da semana perguntou: e se nós trocássemos o score por uma única pergunta clínica? Genial! É um estudo agora de 2026 pela Lancet, feito pelo Russell. Ele sugeriu a estratégia MODS, que é uma estratégia diagnóstica simplificada modificada, onde a principal pergunta é: TEP é o diagnóstico mais provável para esse paciente? Se a resposta for não, o valor de referência do dedímero vai para 1000, e se a resposta for sim, nós vamos usar o dedímero ajustado pela idade. Mas lembrando, abaixo de 50 anos, o valor de referência é 500. O mais interessante desse estudo é que ele também se aplica à alta probabilidade, ou seja, ele contraria a ESC, ou seja, ele contraria a ESC e o guideline americano, porque na alta probabilidade nós já iríamos para anjo TC. Aqui não, aqui nós vamos manter no dedímero para fazer a avaliação do paciente. E como foi o desenho desse estudo? Estudo prospectivo, multicêntrico, mas com braço único, sem randomização, em 13 pronto-socorros franceses, com 1.200 pacientes. Antes do dedímero, o médico registrava seu gestalt, ou seja, a sua probabilidade, e ele aplicava o MODS e seguia o paciente por 3 meses. O desfecho primário foi taxa de falha diagnóstica em 3 meses e a margem de segurança do MODS. Os resultados principais causaram impacto. A falha diagnóstica foi de 0%, mais de 1.000 pacientes acompanhados. A mortalidade foram de 16 mortes em 3 meses, nenhuma correlacionada com provável TEP. E a redução da imagem, comparado com o ELS mais dedímero, foi uma diminuição de 19% das imagens. E onde o estudo é muito bom, o Gestalt funcionou. A nossa avaliação clínica funcionou como um filtro. A simplicidade muda a aderência. Quanto mais simples, mais fácil de realizar no dia a dia. E a aplicabilidade é universal. Eu não preciso fazer contas aí com o Wells, fazendo várias perguntas para o paciente. Na minha avaliação, eu já consigo ver se o paciente tem uma alta ou baixa probabilidade. E onde o estudo é ruim? Ele foi um braço único, ou seja, eu não consigo comparar com outras regras. Foi um estudo exploratório, eu não consigo confirmar nada ainda. Foi em um país único, na França, ou seja, será que tem diferença do Gestalt do francês para o brasileiro? A gente não sabe ainda. O subgrupo de alta probabilidade foi pequeno, só 92 pacientes, ou seja, 8% da amostra. Além disso, a reprodutibilidade do Gestalt. Imagina você num plantão exausto, na troca de turno, mais de 12 horas de plantão, tendo que confiar no seu Gestalt na avaliação de um TEP. Isso também fica a pergunta. E a replicação independente do estudo? Toda a evidência favorável vem do mesmo grupo francês, que eles vêm fazendo a mesma pesquisa há vários anos. Nós temos também o diálogo com os guidelines. O guideline americano de 2026 saiu antes da publicação desse estudo, então não conseguimos falar se ele seria absorvido ou não. O guideline mantém ainda o score formal mais o dedímero. Ele endossa até o Gestalt clínico, ao lado de Wells e Geneva, mas a pergunta única isolada não é endossada como estratégia ainda. E o ESC ainda mantém a imagem diretamente se o paciente tem uma alta probabilidade de TEP. E para mim, a única pergunta é provocadora, é até contraintuitiva, mas realmente os resultados mostraram que fez uma diferença. Dá para ser mais simples sem ser perigoso. Os dados de segurança me deixaram tranquilos. Uma coisa interessante, a partir de agora eu vou utilizar mais o meu Gestalt. Pelo menos eu vou deixar anotado. Sempre que avaliar o paciente, se for baixo risco ou alto risco, eu vou anotar e vou ver como que isso se traduziu ao final, para saber se realmente o meu Gestalt está calibrado ou não. Mas vamos lembrar, esse estudo não consegue modificar ainda a nossa prática clínica, mas daqui a pouco, se sair estudos validando ele, pode ser que vamos adicionar o MODS na nossa prática clínica. Esse foi o resumo da semana, espero que tenham gostado, deixem seus comentários, envie para os amigos e abraço!